Silêncio. Tudo que eu leio me aborrece. Ele é um sophomore. Não tem padrão ali também. Agora é torcer pro Dalvin Cook quebrar a perna. Podcast. Não fez o menor sentido pra ninguém. Lembra que eu tenho um problema com o Kyler Murray, né? O que esse ranking vale? Não sei também. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, fã de NFL, fã de Fantasy. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Top Hat Fantasy Futebol Brasil, depois de um hiato aí de 2 semanas. E agora estamos de volta para entrar naquela temporada que é a temporada de maior animação para os jogadores de Fantasy Dynasty, que é a temporada de calouros. Draft da NFL se aproximando, nosso foco agora vai ser um pouquinho discutir esses calouros. Para fazer isso aqui comigo, o pessoal que entende mais dessa calorada do que eu, o doutor Eduardo Rira. Muito boa noite, doutor Eduardo Rira. Hoje, além do backstage, fazendo a apresentação ao vivo para nós. Boa noite, né? Programa de calor, tinha que participar. Isso aí, doutor Iano também está de volta para discutir suas polêmicas escolhas de wide receivers. Sim, sempre polêmicas e com títulos de fantasy. Muito bem. E o Dr. Rodrigo Bayer, o homem da estatística do college futebol, o cara que assiste college futebol com mais afinco do que a NFL, provavelmente. Boa noite, Bayer. Boa noite, rapaziada. Eu sou o Mock e antes da gente começar o episódio, vou pedir para vocês aqui, ó, clicar aqui embaixo, seguir o canal, ativar as notificações para participar com comentários que a gente vai sempre levar em consideração na hora de melhorar o conteúdo do nosso podcast. Mas vamos lá. Hoje, como eu falei, a gente vai focar um pouquinho nos calouros. Um pouquinho não, o episódio é todo feito sobre os calouros. E a gente separou aqueles 20 calouros que a gente considera que tem maior impacto nesse momento. Com um enfoque especial aí em quarterbacks, porque a gente sabe que a maioria dos jogadores de Dynasty acaba participando de ligas Superflex. E aí esses jogadores dessa posição acabam tendo um up na hora dos drafts dos calouros, né? Só antes de começar, eu queria dizer que hoje a escolha da camisa, da jersey aqui, é dos Bills, em homenagem a esse time que perdeu um de seus grandes talentos na semana passada. E antes que alguém pense que eu estou fazendo alguma apologia a um tema controverso, eu estou só falando porque a gente não teve tempo de comentar a troca do Stephon Diggs para o Houston Texans na última cobertura, que com certeza tem bastante impacto por fantasy, mas a gente vai discutir isso mais para frente na hora de falar dos rankings de wide receiver para a temporada. Vamos começar falando então dos calouros, vamos começar falando dos quarterbacks, e para isso a gente vai pedir a palavra, vai passar a palavra para o Eduardo Rira. O primeiro quarterback é aquele que vem sendo colocado como pick número 1 overall em todos os mock drafts da NFL propriamente. Caleb Williams, quarterback da USC, tem 22 anos, deve ser a escolha de Chicago no pick número 1, ganhador do Heisman em 2022. Edu, o que tu acha aí do menino Caleb? Então, Mário, como eu estava brincando antes, eu gosto muito da parte dos calouros da NFL, né? Adoro draftar calouros, ficar com pique nas minhas ligas de fantasy. E eu estava conversando acho que era com o Bayer, eu estava trocando uma ideia recentemente sobre a qualidade do Caleb Williams como prospecto, né? Desde a época que eu acompanho fantasy, para mim é um dos caras que mais produziu em college, produziu no sentido de tem talento suficiente para chegar na NFL como uma pick número 1, uma pick sólida número 1. Eu acho que ele vai já ter um grande impacto no primeiro ano, né? O Chicago montou uma estrutura para ele que nem parece ser Chicago, né? Um time bom. Até, Mário, eu tava lendo, escutando esses dias. É verdade que o recorde de touchdowns de Chicago é 29 numa temporada? É isso mesmo. Tem chance do Caleb quebrar na primeira? Eu acredito que tenha essa chance. Então, assim, eu acho que ele tem tudo para ser uma primeira escolha muito boa, tá? Já no primeiro ano, com grande impacto. Ele só tem um ponto negativo, que mesmo Chicago montando tudo isso, continua sendo Chicago. Então, isso para mim é a grande red flag do Caleb Williams, é ser draftado por Chicago. Eu não sei se eu acho isso uma grande red flag, mas vamos passar pela frente o menino Drake May da University of North Carolina. Ele é um Tar Heel aí, seguindo os passos de Mitchell Trubisky e de Sam Howell, né? Drake May, guri de 21 anos. Qual que é a tua impressão dele, Edu?
Eu acho que a comunidade de fantasy está sendo um pouco injusta com ele. Durante muito tempo se falava em Caleb Williams e Drake May. Aí agora, nos últimos meses, Jaden Daniels está na frente, até DJ McCarthy já estão botando na frente dele. Eu acho que estão desconsiderando o nome que já era certo há alguns anos. Tá? Muito em virtude, talvez, um pouco dessa última temporada dele, que não foi das melhores. Não, foi pior do que a anterior, né? Porém, eu ainda acho que ele é sólido para ser um dos 3 primeiros picks, tá? Eu acho muito difícil ele não ser um dos 3 primeiros picks. Eu, particularmente, não é o atleta que eu gosto. Eu acho que ele tem um puta de um braço. As bolas longas dele, o Ian ia adorar, né? Ainda mais para os wide receiver mongolão dele, recebendo bola lá na frente. Ele tá muito feliz. Só que eu acho que a inconstância dele é muito grande. Porém, ainda continua sendo um bom prospecto. Eu acho que o Drake May lembra muito o Justin Herbert, assim, no físico e no estilo de jogo, né? Exatamente. Mas, quando tu falou que ele tá caindo aí nos rankings e a comunidade tá sendo injusta com ele, tá sendo injusta por causa desse próximo aí, que é o Jaden Daniels, né? Quarterback da LSU, que ganhou o Heisman esse ano. É um quarterback dual threat, né? A gente consegue ver ali nas estatísticas, ele é um cara que tem mais de 1.000 jardas corridas na última temporada, e isso acaba tornando ele mais atrativo pro fantasy, né? Qual que é a tua impressão desse menino aí? Eu confesso para ti que de todos os quarterbacks que eu avaliei, eu digo avaliar é ver vídeos, né? Ver vídeos com os melhores momentos deles e também jogos completos. O cara que mais me chamou a atenção e que eu mais olhei material foi o Jaden Daniels. Por quê? Porque é um cara que eu imaginei que fosse chegar perto das picks que eu tenho, então era um cara que eu queria olhar muito. Então, ele me surpreendeu bastante, tá? O cara tem um bom braço, ele tem uma mobilidade, uma agilidade muito boa, cara. O cara produz com as pernas. Eu achei ele um baita de um atleta. Pontos que me preocupam um pouco. Quinto ano de college, né? Foi se destacar no último ano. Ele foi produto, será, dos recebedores dele? Ou será que realmente ele tem esse talento inteiro? Isso me gera um pouco de dúvida. Continuo achando que ele também é uma das 3 primeiras picks. Não acho que vai fugir dos 3, de Caleb, Jaden Daniels e Drake May, a decidir a ordem, né? Azar daquele que cair em New England. A torcida é que New England troca essa pique e aí nenhum dos dois se compromete. E aí, seguindo aí já, talvez um pouquinho mais para baixo, o cara que ganhou a temporada de college esse ano, né? Vindo de Michigan, treinado pelo Jim Harbaugh, no último ano do Jim Harbaugh lá, J.J. McCarthy. J.J. McCarthy tem apenas 21 anos, um dos mais novos. Isso que eu encontrei na internet sobre. A minha Siri começou a falar sozinha comigo aqui. E aí, Edu, J.J. McCarthy. O que ela encontrou na internet sobre o J.J. McCarthy? Não encontrou passes longos, né? Foi isso que ela não encontrou. Faltou isso para ele. Não. Então, assim, cara, o J.J. McCarthy, eu acho que ele é um cara que ele não dá para dizer que ele não é um vencedor, né? Obviamente, ele foi campeão, ele executa muito bem o plano de jogo, mas eu até tava... Quando eu boto para ver, eu gosto muito da biblioteca de filmes do Dynasty Nerds, né? E tem um jogo completo dele, com todos os passes dele e jogadas dele, todos os snaps ofensivos dele, e o compilado tem menos de 5 minutos, pô. Porque é só passes em curto, tem jogo que ele não tem mais, tem menos de 16 passes. Inclusive na final, acho que na semifinal do college, ele tem um passe para touchdown, e esse único passe para touchdown é o passe mais longo dele, que deve ter mais de 20 jardas, e era para ser uma interceptação que o cara não pega e cai na mão do Romeo Wilson, que faz o touchdown. Então, assim, me preocupa um pouco essa falta de profundidade, mas é um cara muito novo, terceiro ano de college, e vencedor. Eu acho que esse é o ponto principal, mentalidade de vencedor. Acho que também tem grande chance de ser uma pick top 10, provavelmente. Acho que esse ano vai ter 4 quarterbacks entre as 10 primeiras, existe essa possibilidade. Mas, para mim, ele ainda está abaixo dos outros 3. O meu conto para ele é o Jimmy Garoppolo com cara de mongo. E aí, vamos passar para o próximo. A gente tem mais 2 quarterbacks que foram incluídos aí de última hora a pedido do nosso analista de quarterbacks. Esse rapaz que é o Michael Penix Jr., como vocês podem ver ali, o cara não queria sair do college, né? Tava boa a vida tendo spring break e tal. Foram 4 temporadas em Indiana e depois mais 2 no Washington Huskies. E aí, Edu, qual que é a tua impressão do Michael Penix Jr.? Então, só para justificar por que eu fiz questão de botar esses 2 próximos nomes, né? Eu acho que tá rolando muito mock draft botando um dos 2 ali pela pick 12, 13 para Denver ou Las Vegas. E eu acho que só a partir do momento que um desses 2 quarterbacks receberem
capital de draft de primeiro round, eles têm grandes chances de subir. Eles vão subir nos drafts de fantasy, então acho importante colocar eles aqui. Mesmo que não seja que eles não sejam picks lá pela posição 12, 13, que eles venham a cair mais no fim do primeiro round ou início do segundo round para esses mesmos times, eu acho que eles ainda vão ter um valor de fantasy, assim como foi o Will Levis ano passado, o Michael Penix e o Bo Nix pode ser esses nomes. Eu, particularmente, não sou muito fã de nenhum dos dois, tá? Um dos motivos de eu não ser fã do Michael Penix é isso que tu acabou de comentar. O cara tem 6 temporadas de college, fora as inúmeras lesões. Então, assim, não é um cara que eu acredito que vá ser pique 12, 13, eu já acho demais para ele, mas acho que ele cumprirá muito bem o papel dele se ele for draftado ali no início do segundo round, como, por exemplo, por Nova York ou até por Las Vegas. Se der uma oportunidade, ele pode produzir. E aí, o último quarterback que a gente tem para falar é o Bo Nix, né? Quarterback de Oregon, também já mais velho, né? Tem 24 anos. Edu, assim, só fazer um disclaimer rápido aqui. As estatísticas de altura e peso dos quarterbacks, eles vieram do Combine da Wikipedia, tá? Então, se tiver alguma coisa errada, pessoal, se vocês cruzarem com estatísticas online aí que estão um pouquinho diferentes, isso aí foi porque, de fato, a gente foi buscar o dado já em sistema métrico, e para a gente não fazer a conversão dessa turma toda, o nosso editor buscou a informação na Wikipedia. Mas elas devem estar bem acuradas, tá? O pessoal é bem atualizado lá. Mas e aí, Edu? Bo Nix. Mesma linha de raciocínio, né? Um cara que já tá mais tempo de college, teve uma boa última temporada, né? Teve mais de 4.500 jardas, né, passadas no último ano, mais de 77% de passe completo. É um cara que teve um bom desempenho por Oregon, porém, novamente, não acho que é um quarterback de calibre de primeiro round. Eu acho que ele vai ser ali pro início do segundo round, e aí vai depender de onde for draftado, se vai ter oportunidade, mas, novamente, como eu falei pro Michael Penix, a partir do momento que esses caras recebem capital de draft de primeiro ou início de segundo, para fantasy eles podem ser importantes, porque para mim, novamente, a posição de quarterback ela é fundamental em ligas superflex. Bom, agora eu queria chamar os nossos outros dois participantes que estão um pouco mais mudos para ser simples na colocação e discutir um pouquinho se a gente fosse lançar esses 6 quarterbacks aí num tier list, se a gente fosse colocar eles numa ordem em relação a talento e prospecto como jogador de fantasy, né? Como é que vocês colocariam eles aí? Eu vou passar a palavra primeiro para o Bayer, porque a gente já viu que o Hira já deu um spoiler ali de que o Caleb Williams estaria no Tier 1. E aí, Bayer, o que tu pensa a respeito desses 6 nomes e como é que tu pensaria em colocá-los numa tier list? Bom, para mim, primeiro, tem 2 jogadores que estariam nesse Tier 1 e acho que tem um gap grande do QB2 para o QB3, na minha opinião, né? Eu colocaria no Tier 1 ali o Caleb Williams e o Jayden Daniels. Eu coloco o Caleb um pouco acima em virtude das armas que ele vai ter em Chicago. Eu acho que especialmente essa trade do Keenan Allen, né? Acho que trouxe essa gordura. Antes da trade do Keenan Allen, eu estava, honestamente, até tentado a botar o Jayden um pouco acima, pela questão do double threat dele. A gente sabe quanto isso influencia em fantasy. A gente tem visto, um próprio exemplo foi o Justin Fields, né? Mesmo com um time com muito menos armas agora do que o próprio Caleb vai pegar, com uma linha ofensiva pior do que essa linha ofensiva já com o Darnell Wright, né? Uma linha ofensiva que veio se reforçando nos últimos anos, colocando excelentes números de fantasy, porque as jardas corridas e o touchdown terrestre tem um peso muito grande. Então, eu vejo o Jayden Daniels, se ele fosse para Chicago com essas armas, aí seria o combo perfeito para fantasy, né? Absolutamente perfeito. Mas eu coloco o Caleb um pouco acima por causa das armas, especialmente o Keenan Allen, né? Que é um cara que é um wide receiver que é muito QB-friendly, né? Então, um cara que vai ajudar muito no desenvolvimento do Caleb, mas eu não vejo um gap tão grande em relação aos dois para fantasy, tá? Então, vamos segurar a discussão aqui antes da gente progredir nos outros quarterbacks. Ian, concorda com essa ideia de colocar esses 2 quarterbacks no mesmo tier? Não. Então 2 contra 1. Já foi.
Não, é pela razão de a gente, principalmente nessa época pré-draft, tá pensando muito em upside, né? Eu acho que em matéria de upside, o Daniel Daniels, talvez o dele seja até maior do que o do Caleb Williams por essa questão do double threat aí, o cara vai correr com a bola, lá. Mas a gente tem que dar um jeito de colocar na nossa conta aí o risco do sucesso como jogador de NFL, que vai significar como o time vai jogar, se ele vai ser titular, se ele vai ser titular de cara. O Caleb Williams é titular de cara, não tem a menor dúvida, ele já é. O Jayden Daniels vai depender do time que ele vai cair, dizem que vai ser Washington, mas mesmo assim existem, né, várias questões no ar que a gente tem que botar na mistura aí para colocar ele em um tier, né? Então, pensando nisso, eu não consigo botar o Caleb Williams, botar o Jayden Daniels no mesmo tiro que o Caleb Williams. O Caleb Williams está num tiro único, por todas as razões que vocês já comentaram, e aí depois vem o resto da turma. Mas aí, Ian, só te fazer uma provocação. Então, tu acha que a diferença, o tier único, é pela tua expectativa de fit e não pelo prospecto puro, perfeito? Porque pelo não, entende? Claro. Porque, eu também acho que o Caleb Williams é um prospecto puro, superior também. Eu prefiro o Jayden. Entre o Jayden em Chicago e o Caleb em Chicago, eu prefiro o Jayden em Chicago. Pelas jardas terrestres que eu... Então, mas essa é a questão. Tu tá projetando esse fit, né? Acho que isso que eu acho que o Caleb Williams é absolutamente superior. Eu acho que o Bayern prefere o Jayden em Chicago para não ter o Caleb em Chicago. O Caleb Williams até... Eu não fui tão a fundo nos prospectos do quarterback, mas eu vi highlights e eu vi que o time dele era horroroso, né? Ele não tinha nada de outro mundo. Jayden Daniels tinha Malik Neighbors, tinha Brian Thomas, tinham dois caras que estão aí para ser talvez top 12 wide receiver. Isso faz muita diferença. Mas aí eu vou te quem que é o primeiro? Não, então quem que é o primeiro cara na parte ofensiva do time do Caleb Williams que vai lá nos 3 primeiros rounds desse NFL, desse draft? Tem algum? Acho que não. Não. Mas os wide receivers dele longe. Indo nessa toada, o Caleb fez uma temporada histórica com o Jordan Addison. Sem o Jordan Addison, não foi nem finalista de Heisman. Bo Nix foi finalista, ele não foi nem finalista de Heisman. Então, dizer que o Caleb não precisa de um alvo elite, aí eu vou discordar. Eu acho que eu acho que o Malik Neighbors é muito mais jogador que o Jordan Addison e o Brian Thomas, não, o Brian Thomas tá aqui não, mas enfim, de qualquer maneira, é um time, LSU é um time que era simplesmente superior, né? Da offensive line, enfim. É a parte que eu acho que eu discordo, porque o Caleb Williams, eu achei o time dele, pelo que eu percebi, fraco, né? E o cara, mesmo assim, vai ser a primeira escolha da NFL, ou seja, ele conseguiu destoar tanto de um time ruim que ele é unânime, apesar das circunstâncias. Eu acho que são duas coisas que me preocupam. Colocar o Caleb Williams, para mim, e o Jayden Daniels na mesma frase, e o Malik Neighbors e o Jordan Addison. Para mim, são duas coisas que não dá. Para mim, são dois tiros separados. Eu não gosto da comparação, eu tô com o Ian. Para mim, o Caleb Williams, ele tá sozinho no tier 1. Não gosto das argumentações do Ian, falando em fit do Jayden Daniels, onde ele vai cair. Para mim, tá definido. Ou ele vai para Washington, ou ele vai para New England. E mesmo assim, ele vai ter valor de draft, que ele vai ser titular. Tá? A questão é que se ele for para New England, talvez seja pior, mas é um dos dois. Ou a não ser que algum outro time suba. Mas mesmo um time subindo, ele continuará sendo titular. Mas mesmo assim, para mim, o Caleb é tier 1 sozinho. É uma comparação que ela foge um pouquinho, talvez, do escopo, mas se a gente pegar a classe de 2021, você tinha um cara que era considerado um prospecto como quarterback muito bom, um dos melhores dos últimos 10 anos, pelo menos, que era o Trevor Lawrence, e tinha um outro cara com alto rendimento, com excelentes wide receivers, e que era um double threat, que era o Justin Fields. Alguém considerou colocar os dois no mesmo tier? Não, né? Era pick 101 indiscutível. Não existia a possibilidade do Justin Fields ser draftado com 101. Sim. É que a situação é exatamente a mesma. Né? E independente de double threat ou não, o prognóstico do Caleb Williams, além da questão de que o Trevor foi parar no time que era literalmente o pior time da liga. Tanto é que foi pick número 1 no draft do Trevor, e foi pick número 1 como o pior time da liga no ano seguinte, no ano de calor dele. Chicago tá dando pro Caleb Williams um time que já foi 7-10 e que teve 3 jogos ali que teve mais de 90% de chance de ganhar o jogo no final do quarto quarto. Então, assim, um time que ele tá pegando um time que deveria ter chegado na última rodada pelo menos brigando para playoff. E esse time melhorou com a chegada do Swift
e do Keenan Allen. Então, assim, eu não consigo mais conceber a ideia do Caleb Williams não ser pick 101 em qualquer rookie super flex. E aí vem a discussão de em que posição tu pega ele num rookie draft não seja super flex. Exatamente. Concordo. Para mim ele é 5, inclusive. Pois é exatamente por aí. Essa é a conta. Mas eu acho que assim, então o consenso aqui, maioria, é que o Caleb é o Tier 1 e o Jaden Daniels estão abaixo. E aí o Drake May entra onde aí? Ele entra junto do Jaden Daniels ou entra no Tier 3? Para você, Ian? Aí, de novo, né? Eu vou ser obrigado pré-fit. Eu acho que... Pré-fit. Pré-fit. É muito mais fácil prever o Jaden Daniels pelo fato de ter essa amplitude de possibilidades, tá num tier 10, talvez sozinho. Eu não quero espalhar demais os tiers, né? Mas eu acho que o Drake May vai ter que estar num tier abaixo, porque ele vai ter que cair em uma circunstância legal. Pelo jogador que... Eu acho que é um cara em desenvolvimento, sabe? A gente vai comparar com o Justin Herbert, legal, mas Justin Herbert, para mim, talvez seja a exceção que comprova a regra, né? O cara caiu numa situação, Tyrod Taylor tomou uma flechada no coração num jogo, aconteceu uma loucura lá, e o cara entrou, não tinha expectativa sobre ele, e do nada começou a desempenhar muito bem logo de cara, e quando viu, engatou enfim, jogou muito bem. Mas naquele draft, a gente lembra, quando todo mundo estava draftando, todo mundo morria de medo de draftar o Justin Herbert. Ele não vinha com essa moral toda. Então, eu acho que o Drake May está mais ou menos amentoado. Talvez até um prospecto melhor que o Justin Herbert, não sei. Mas pelo menos está com mais moral, porque por muito tempo era o Caleb Williams e Drake May, né? Até começar essa fadiga de draft aí. Mas eu não duvido do sucesso dele, mas eu acho que ele é mais um cara a se desenvolver do que um Jaden Daniels que tem como se virar com as armas que já tem, a depender da circunstância. Acho que pro Bayer, obviamente, que se ele já estava colocando o Jaden Daniels como no mesmo tier do Caleb, eu não tenho dúvida de que o Drake May está abaixo. Minha dúvida na pergunta para ti é quanto abaixo, Bayer? O tier de baixo é mais um tier para baixo? Então, é que o Drake May, para mim, eu até deixo ele no Tier 3, mas para mim ele não é nem o cabeça do Tier 3, né? Eu tenho um problema, acho que o meu problema com o Drake May é que a gente só compra um ano de produção dele, Elite, que é o ano de 2022, 2021 ele praticamente não jogou, e 2023 ele teve um ano bem abaixo da média, um ano decepcionante, né? Então, basicamente toda essa hype de que ele era 1-2 com o Caleb foi por um ano único de produção, que foi o ano de 2022. Acho que ele tem dificuldade em progressão de leitura, acho que ele tem dificuldade na tomada decisória no pocket, então, e um jogador muito cru, muito cru. O Drake May é um jogador que, na minha opinião, para que ele tenha sucesso no NFL, é pelo menos um ano de banco, pelo menos. Acho que ele tem traços interessantes, ele tem braço, ele tem talento cru, mas é um jogador que não está pronto para a NFL, e se cair, e essa é uma situação engraçada, se ele cair muito para frente no draft, no top 3, a chance de ele ser colocado como titular na semana 1 não é pequena, e aí a chance de ele ser um bust, na minha opinião, é acima de 70%. Então, por isso que eu tenho muita dificuldade de ver aí, por isso que eu vejo um gap muito grande do Jaden Daniels pro Drake May. Ainda vou colocar um cara no meio, entre esses dois, né? É uma pena que a gente não tenha a arte pronta, porque assim, dava para trocar esse Drake May pela foto do Sam Darnold. Se vocês pararem para pensar, não é nem muito diferente. Porque era a mesma situação, era um cara muito novo que deveria ter sido trabalhado mais tempo, foi colocado para jogar de cara num time fraco, um time sem uma linha ofensiva muito forte, e tem uma chance de ser bust. E assim, eu não compro a história do Jaden Daniels pick 2 ainda, tá? Eu acho que isso é smokescreen, é fumaça feita pelo time do Washington, mas se de fato o Drake May cair pro pick 3, ele tem que cruzar os dedinhos e dizer assim, cara, pensem, Patriots, já ganharam 6 Super Bowl, vamos reconstruir o time começando por outro lugar, vamos primeiro draftar o Marvin Harrison, vamos deixar o quarterback pro ano que vem, para ver se ele cai um pouquinho para algum time com um pouquinho mais de talento ao redor dele, porque se ele cair no time do Patriots, a carreira dele vai pro espaço rapidinho. Vai ser o Sam Darnold ou o Zach Wilson, quem vocês queiram falar, ou o Kenny Pickett, enfim. Edu, tu concorda com ele um tier separado aí abaixo dos dois? Ou cara, eu acho... Então, vamos lá. De todos esses 4 principais quarterbacks, eu tô com o Bayer. Para mim, ele é o 4º, tá?
Só que eu não gosto do modo que ele tá sendo colocado como quarto. Parece que ele não é nada. Parece que ele é horrível, parece que ele é fraco, parece que ele é um bust, parece que ele é o Sandarno. E eu não tô falando por vocês, tá? Tô falando por todo mundo. Jogou-se fora tudo que ele construiu e agora ele já é um lixo de atleta. Eu ainda acho que ele tem muito talento, tá? Eu acho que ele é muito... A palavra cru é boa, mas ele vive como se não houvesse amanhã, né? Então ele tá nem aí, ele manda as bolas lá na casa do cacete, ele é maluco. Vai depender muito de onde ele cai, da cabeça que ele vai ter, de como ele vai se adaptar à NFL, da pressão que ele vai sentir. Porém, para mim, ele ainda é um dos 3 a 4 primeiros quarterback, e aí isso sendo muito alto para draft de fantasy. Eu acho que eles vão sair tudo no top 10, e para mim isso coloca eles num tier acima. Eu acho que eu manteria ele no tier 2, porque senão vai ficar uma diluição de tier, a gente vai ter tier 10, e não dá, eu fiz a arte só com 5, não dá para vocês fazerem muita bagunça, tá? Então acho que a gente vai ter que começar a condensar esses nomes de alguma maneira. Então eu fazer posso uma curva normal aqui, né? Mas aí a maioria venceu, é tier 3 não, aqui. Tudo bem, eu posso aceitar deixar ele em 3 por enquanto, mas daqui a pouco, principalmente quando a gente começar a misturar as outras posições, para mim vai dar problema. Porque para mim, quando a gente começar a discutir as outras posições que, na minha concepção, o quarterback tem mais valor, e eu concordo contigo, Bairro, para mim ele é o cara que tem mais chance de ser bust. Mas mesmo assim, eu ainda apostaria nele. Não, mas dá pra gente revisar depois, pô. Tranquilo. Mas, Hira, pra te ver como eu tenho respeito pelo Drake May, tá? Não me entenda mal. É que eu acho a comparação com o Justin Herbert absurda. Aliás, uma coisa que me incomoda é como o pessoal gosta de fazer comparação comparado com a compleição física do camarada, né? Isso aí é o que mais acontece, né? Já vi as comparações do Ladd McConkey com o Cooper Kupp, assim, né? Para mim, a comparação do Drake May é o Jordan Love, cara. Que teve um ano muito bom em 2022, um ataque que funcionou, deu para ver traços, mas um cara extremamente cru. Tu vê o talento de braço, mas tu vê que em alguns momentos a progressão de leitura não é boa, que ele acaba assumindo riscos desnecessários. Para mim, a comparação do Drake May é o Jordan Love. E eu excelente comparação, vai. E que numa franquia tem a paciência em desenvolvê-lo, o problema é que se ele for picado como pick 3, isso vai ser difícil, né? É difícil uma franquia titular, e a classe dele é similar com a classe do Jordan Love, né? Teve os 4 cara bom, ele foi draftado lá na pick 20 e pouco, ficou no banco de um cara, trabalharam ele para aí sim ser titular. Excelente comparação, concordo 100%. Assim, né, o Justin Herbert teve 2 anos de produção elite, jogando em Pac-12, chegou em semifinal de college. Para mim, não dá para comparar o nível de maturidade do Justin Herbert que ele chegou no NFL e do Drake May. Concordo. E aí vamos colocar os outros 3 aqui na discussão de uma vez só, que seriam o J.J. McCarthy, o Bo Nix e o Michael Penix. Edu, já que tu falou eles, como é que tu ranquearia eles aí e por quê? E aí a gente vai debater um pouquinho essa... Para mim, é J.J. McCarthy junto com o Drake May, tá? No mesmo tier. E Bo Nix e Michael Penix no mesmo tier também. E aqui, um dos dois vai estar à frente entre Michael Penix e Bo Nix, a depender de capital draft. Para mim, literalmente aqui, se um dos dois forem draftados lá em cima, eles automaticamente, um fica à frente do outro, tá? Eu prefiro o Michael Penix, né? Eu acho o Michael Penix mais atleta que o Bo Nix, mas tá tudo bem. Vou até inverter a ordem aqui para ficar do jeito que eu quero. Eu vou dizer que assim, a única preocupação que eu tenho assim, é porque eu acho que quando a gente fala que a gente joga, né, o espectro do bust / o espectro do upside, o Drake May talvez tenha um potencial maior de bust justamente porque vai ser um pique mais alto e vai ser colocado para jogar mais cedo e talvez não tenha tempo de amadurecer. Por outro lado, o potencial o upside dele é muito maior que o do J.J. McCarthy. Sim. Então, acho que o J.J. McCarthy, a gente tá assim, melhor cenário possível é aquilo que eu falei, ele vai ser o Jimmy Garoppolo. Sim. Só que é o Jimmy Garoppolo que vai cair em Minnesota, né? Esse é o problema que eu acho que tá gerando esse hype nele. Mas e aí? O Jimmy Garoppolo, quando foi pro time do Niners, e aí? Sim. Então, assim, e aí ali embaixo, eu concordo que os dois estão num tier junto também, porém, para mim, eles estariam no tier 5, porque estão muito abaixo dos outros. A gente tá falando de quarterback 5 e 6, né? É Liga Superflex, eles valem mais, não interessa, quarterback 5 e 6.
Então, eu colocaria os dois no Tier 5, mas eu não sei o que o Ian pensa a respeito disso. Eu vi hoje, por acaso, saiu os odds, né, em bolsa de aposta de em que posição que o pessoal vai sair. E o Michael Penix está como a primeira ou segunda escolha do segundo round, ou seja, ele é, né, um capital bom de draft. Sim. Eu acho que, cara, esses dois caras aí, esse não tem, e eu já estou sendo repetitivo, porque todo mundo, eu tô sempre voltando essa possibilidade do fit, mas vai ser um Michael Penix ou o Bo Nix, sei lá, vão pro Denver, não sei. Vão para algum time que você vê um caminho para ele ser titular em breve, ou pelo menos uma competição para ele entrar durante a temporada, o cara se desenvolver. A gente já viu coisa mais maluca acontecer, principalmente um quarterback, né? Tem muitas circunstâncias onde o cara ou não traduz para a NFL, ou então ele às vezes sem pressão e começa a desenvolver, que nem um Brock Purdy. Então, assim, a princípio eu deixaria num Tier 4, porque apesar de eu ver diferença, né, entre esse Tier 3 e o 4, eu não saberia quem botar no 5, na verdade. Então, eu acho que eu ficaria onde eles estão mesmo. Vai. Não, para mim tá perfeito. Na verdade, eu já tinha até dado uma cola pro Hiro, acho, no outro grupo, né? E a minha única diferença seria que eu botaria o Jayden Daniels no Tier 1 ali, né? E subiria todos um tier. Mas para mim os tiers são esses. Eu vejo que o Drake May... Eu gosto mais do prospecto do J.J. McCarthy, porque eu vejo nele... Primeiro, né? Eu acho ele um prodígio, né? Com 21 anos, o cara jogou 3 temporadas, 11 interceptações, um cara que, como game manager, acho ele um guri muito inteligente, né? E acho que o QI de futebol dele é muito elevado. E, lógico, ele caiu num esquema que o favoreceu, né? Mas eu acho ele mais maduro que o Drake May, de uma forma geral. Acho que ele toma decisões melhores. Em que pese aquele passe pro Roman Wilson, que eu até tô ligado qual é o passe que o Ohira tá comentando, mas não é uma consistente, não é uma tendência, né? Eu acho ele um jogador mais centrado que o Drake May, e vem de 2 temporadas, né? De 22 touchdowns, um com 4 interceptações, outra com 5 interceptações, muito consistente, então, e extremamente jovem, né? Então eu acho o J.J. McCarthy, e essa é a diferença do tier, né? Porque a gente tá falando de 2 QBs de 21 anos no tier 3. Sim. E no tier 4, a gente tá pegando um cara de 23 e um cara de 24 anos, né? O Bo Nix, eu assisto ele desde Auburn, eu gosto muito do Bo Nix na questão da agressividade dele, né? De ter o dog inside, né? Ele é um jogador muito competitivo, muito competitivo. Teve um ano animal esse ano, ele veio dos Tigers, né? Que é um college pequeno, e mesmo assim ele conseguiu se destacar lá. Depois da transferência para Oregon, e a história dos dois é muito parecida, né? Porque um veio de Auburn, o outro veio de Indiana. Quando eles vieram para um college maior, eles tiveram temporadas históricas, né? Para mim, o Michael Penix Jr., ninguém jogou mais bola do que ele em 2023, na minha opinião. O Jayden ganhou o Heisman, acho que foi merecido, mas para mim, o melhor passador puro do college chamava Michael Penix Jr., o que ele fez, né? Ele abasteceu Romeo Dunze com recorde de jardas, ele abasteceu mais 2, né? A gente tá falando de Jalen Polk, de Macmillan, então o ataque de Washington foi a coisa mais linda do mundo. O Penix, para mim, a comparação mais fácil dele ele é o Hendon Hooker que não machucou, né? Porque o Hendon Hooker em Tennessee também estava fazendo uma temporada animal até machucar, né? Com aquela vitória absurda contra Alabama, né? Épica. Eu acho o Michael Penix, eu coloco ele acima do Bowl, porque acho o braço dele uma coisa absurda, muito preciso, né? E ele não tem distância, né, bicho? Então eu acho ele como puro passador o melhor QB dessa classe. E o Bowl, eu gosto muito do Bowl pela versatilidade, acho ele um jogador também muito agressivo, como eu falei, né? Muito competitivo. Vamos mas fazer um negócio, então, para trazer o Jayden Daniels pro Tier 1. Vamos fazer um negócio? Bota o Caleb Williams lá no título do episódio mesmo. Gosto. Ele é tão bom que ele não merece estar aqui nessa lista. O que tu acha aqui? Ó? A gente bota ele aqui assim, ó. Isso. E a gente sobe todo mundo. Todo mundo de acordo? Isso. Agradando todo mundo daí. Ainda bem que passar agora esse episódio. Isso é o mais legal, né? Vamos passar agora então Peraí, que agora eu gostei dessa aqui, Mário. Deixa eu deixar aqui bonitinho, ó. Agora ficou legal. Tô concordando. Ficou bonito, né? Ficou bonito. Né? Então o nome desse episódio agora vai passar a ser episódio que ele Williams.
E vamos dar sequência então aos wide receivers. A gente vai dividir o wide receiver, como a gente vai falar um pouquinho de mais wide receivers, a gente vai dividir em 2 blocos aí. Vamos começar pelo cara que talento por talento, é discutido como o talento dessa classe, né? O cara que é para ser o novo Marvin Harrison. O Marvin Harrison Jr., aí, jogador de Ohio State, ainda com 21 anos, né? Primeiro ano dele, em 2021, acabou não jogando muito, porque o talento ao redor dele no wide receiver room era pesado, mas depois, a partir do segundo ano de carreira dele ali no college, ele dominou o college de uma maneira absurda. E aí, tem alguma discussão que esse cara é o wide receiver 1 da classe? Não, eu acho que a discussão é se ele é o wide receiver 1 da história como prospecto. Acho que essa é a única discussão possível. O cara vem do college, que é o college com o maior pedigree em recebedores do college. Os traços físicos dele são um absurdo. A agilidade e a velocidade que ele tem, tendo 6'4", quase 6'4". Né? A única coisa que eu posso dizer do Marvin Harrison que me decepcionou foi ele não ter aparecido no Combine, né? Não tem testado agilidade, como quase todo mundo não tem testado, mas é o único ponto, cara. Assim, o Marvin Harrison Jr., a melhor comparação que eu posso fazer aí, que eu ouvi, é que ele é o AJ Green com mais atleticismo. E para mim, ele é um cara que eu já espero, né? Espero mais produção, ou espero mais talento, e vejo mais talento que Ja'Marr Chase, que Justin Jefferson. Eu acho que o Marvin Harrison é um alien, cara. Então, e aí? a minha expectativa dele é Julio Jones, é a minha expectativa do Marvin Harrison, né? Tomara que New England não destrua ele, né? A única expectativa. Não draft destrua ele. E entre os terráqueos, vamos falar aí do Romeo Dunze, né? O wide receiver de Washington, que tu acabou de falar o quanto ele ajudou também o Michael Penix, também com 21 anos. Qual que é a impressão? Esse é um cara que vai realmente. A discussão é qual deles é o segundo, ele ou o Malik Neighbors, ou qual a tua impressão? Que ainda tem um gap ali. Não, eu acho, na verdade, eu acho que ele tá num tier, a gente vai chegar depois disso, né? Mas eu acho que ele tá abaixo do Malik Neighbors e consideravelmente abaixo. Vou falar um pouquinho dos traços que me agradam no Romeo Dunze, né? Primeiro, se você falar em produtividade, é Romeo Dunze. Ele foi o mais produtivo da classe, considerando os 4 anos de college dele, né? Números absurdos, né? 224 recepções, mais de 3.000 jardas. Então, assim, a gente tá falando de um alien, né? Num ataque muito prolífico, essa é uma questão importante. E a característica dele, bicho, é que ele agarra tudo que vem na direção dele. Tudo que vem na direção dele. Ele é o wide receiver talvez com melhores mãos, né? Dessa classe. Ele é um cara que as bolas 50-50 para ele é 80-20 ou é 90-10, né? E, de fato, ele é excelente também nas jardas depois do contato, né? No yards after catch. Tanto que eu estava comentando, muitas vezes ele é alinhado, né, na linha de scrimmage, ele é gigantesco, né, muito ágil, muito rápido. O RAS dele, né, também 9.69, né, uma marca de boa parte dessa classe absolutamente excepcional, né. A gente está falando, e é engraçado, né, que a gente vai estar posicionando esses caras, eu estou falando de uma classe absurda, né, melhor classe de wide receivers que eu já tive o prazer de acompanhar, e isso dá para ver os movimentos da NFL, né. Olha quantas franquias estão sem wide receiver. Buffalo Bills, Cleveland Browns, a gente vai continuar a noite inteira aqui, New England Patriots, Arizona Cardinals, ou seja, muita gente confiando, depositando fé nessa classe, que de fato é uma classe única, né? Mas o Romeo Dunze, de fato, assim, essas são as grandes marcas dele, né? Que é as mãos seguras, produtividade e yards after catch. Tu acha que então, se a gente pensasse um ataque assim com um wide receiver friendly como Keenan Allen, um cara bom de yak como o DJ Moore e o Romeo Dunze como wide receiver 3 para prender, ele estaria num bom lugar assim, ajudar bastante o nosso menino lá que estava no tier 0, o Caleb Williams. Mas vamos falar do Malik Neighbors então pra gente seguir. Wide receiver do Jaden Daniels, o principal wide receiver do Jaden Daniels, né? Malik Neighbors tem só 20 anos, é outro desses caras que, embora fisicamente um pouquinho diferente do Odunze e do Marvin Harrison, né, com grande produção nessa temporada de 2023. Vai ter impressão aí do Malik Neighbors, tu colocou então como o segundo da classe, né, mas...
O Malik Neighbors, em qualquer classe, uma classe normal, seria o wide receiver 1, né? O que mais espanta vendo ele, né? Velocidade, agilidade, né? Apesar de ele não ter também testado agilidade no Combine, nem no Pro Day, é muito ágil e, de fato, assim, as rotas dele são muito smooth, muito liso, né? Ele parece ensaboado, se vocês verem, é um cara que se recusa a ser tacleado, cara, é impressionante, parece que os caras dão um banho de azeite nele, ninguém consegue taclear o cara, né? Ele realmente é muito rápido, não só em rotas, mas também com a bola, né, em movimento. E esse yards after catch, que o Ian comentou, até fora de transmissão dele, não é devido à força, porque ele é um cara mais franzino, né? Mas porque ele, de fato, é muito liso, né? E ele muda de direção com muita facilidade. É um cara que foi muito produtivo, também mais de 3.000 jardas em 3 anos de college, né? E um dos grandes responsáveis aí por essa temporada absurda do Jayden Daniels esse ano. Minha comparação para ele, tá? Devonta Smith, o cara que eu olhando no tape é muito parecido. E o Devonta Smith foi Heisman, né? Me lembra bastante o Devonta Smith. É bem mais forte que o Devonta Smith, né? O Neighbors é mais forte, mais pesado, mais ele é um cara de 200 libras, né? Mas ele não aparenta isso, Mário. Essa é a questão. Não, tu olha o Malik Neighbors... Uma das coisas que eu tava lendo a respeito, e depois eu fui ver alguma coisa do vídeo dele, que eu gosto muito dele, mas que me chamou a atenção, porque ele era um analista exclusivo de wide receiver, faz parte do Reception Perception ali, não era o Matt Harmon, mas acho que era o James Cole que estava comentando. O Malik Neighbors, ele tem uma coisa que talvez precise melhorar na carreira dele dentro da NFL, que é quando ele está em press coverage, ele joga com o peito muito aberto, ele dá a chance do contato na primeira jarda para o marcador. E por ele ser mais baixo, não ser tão forte assim, ele acaba atrasando uma ou outra rota dele. No college isso não aparece muito, mas o cara tinha uma preocupação de como isso ia traduzir para a NFL. Ainda assim, que ele os três ali fazem parte de uma classe à parte, que provavelmente em outras classes seria um wide receiver 1 de qualquer outra classe, não tem muita discussão. O quarto que a gente vai falar, e é uma discussão já se ele é de fato o quarto ou não, é o menino Brian Thomas Jr., também é companheiro de time do Malik Neighbors. Você vê um cara mais forte, também bem jovem assim. E aí, Baia, qual que é a tua impressão do Brian Thomas? Eu sei que tu não gosta tanto assim dele. Para mim, dos 8 prospectos que a gente vai falar hoje, ele é o 8º. Essa é a minha percepção do Brian Thomas Jr. Meus problemas com o Brian Thomas Jr., primeiro, apenas 1 ano de produção, né? Teve 2 anos pedestres e a produção dele foi concentrada num ano só. A árvore de rotas dele é minúscula, então ele basicamente jogou como end zone target, né? Então o target share dele, né, menor de 20%, o índice de touchdown por recepção, algo absolutamente insustentável na NFL, né? Então ele se aproveita. Quais são os traços diferenciados dele? É a força bruta e a velocidade, tá? Ele tem o RAS desse tamanho aí, né? 9.89, porque ele não testou agilidade, tá? Porque ele é um jogador que no tape tu vê que ele tem dificuldade de mudança de direção, ele acaba ganhando muito na rota gol, mas ele não é um cara que desloca marcador, que abre separação, por exemplo, em rota lateralizada. Então, o foco dele foi rota gol e end zone target. Então, acho um jogador com uma versatilidade muito, muito limitada para a NFL. A comparação que eu fiz com ele, foi uma comparação Courtland Sutton, tá? Ele é um cara que ele é um alvo grande, né? Ele também tem uma dificuldade de usar os braços naquela catch radial dele, né? Então, ele acaba eu até estava vendo no Fantasy Football, eles falavam que ele recebe muito como jogador de basquete, né? Ele tem uma dificuldade de fazer algumas recepções mais acrobáticas, ele recebe muito com o corpo, né? Então, acho ele um jogador que acabou sendo beneficiado por um esquema de LSU e sendo alvo na end zone, né? Mas não é um jogador que eu vejo aí com uma grande versatilidade para a NFL. Edu, vamos acrescentar essa turma nos nossos tiers, então? Bora. Desses 4 quarterbacks aí, já que o Baia já discorreu sobre eles, como é que tu colocaria eles? Onde é que tu colocaria o Marvin Harrison? O Marvin Harrison, para mim, ele tá num tier à parte. Para mim, ele é o 1.01 da classe. Gente, eu não vejo nenhum
Oi? Isso para De Superflex. fantasy aqui. Para mim, o Marvin Harrison tá no nível do Ja'Marr Chase e o Justin Jefferson, e eu não vejo nenhum desses quarterbacks de um nível de um Jalen Hurts, de Patrick Mahomes. Então, para mim, eu estaria muito satisfeito com o Jayden Daniels. O Caleb Williams, por exemplo, eu não espero uma temporada igual a do CJ Stroud. Eu não coloco ele acima do CJ Stroud, mas eu já coloco o Marvin Harrison imediatamente como um wide receiver top 3. Top 4, né? Junto com o CeeDee Lamb, Justin Jefferson e... Então, para mim, ele é algum disparado. Tu que é dono do CeeDee Lamb e do Ja'Marr Chase, tu coloca ele junto do Jayden Daniels no Tier 1 ou tu coloca ele do outro ladinho lá, junto do Vocês Caleb Williams? Vocês vão deixar o Caleb lá em cima mesmo? Com certeza. Tá. Não, assim, Pode ficar ali, ó. eu, Combina, os dois podem ficar ali, ó. A gente não tem problema com isso. porque eu faria isso também. Eu sinceramente, se eu tivesse a 1.1, eu teria seríssimas dúvidas. E eu acho que até pelo meu jeito de draftar, apesar do meu time precisar de quarterback, a tentação de pegar o Marvin Harrison e fazer Harrison, Lamb, Chase seria enorme. Porque tudo que o Bayer falou, eu assino embaixo, né? Eu basicamente vi bem mesmo, assim, tape, né? Eu gosto de ver highlight, né? Foram dois wide receivers que eu vi bastante. Agora eu tô vendo o Odunze, realmente o cara é bom. Agora eu vi o Neighbors e o Harrison. E o Marvin Harrison é alucinante, né? Ele tem catches, ele não tem um tipo de catch que você não vê que ele fez. Só que ele é enorme, cara. Sabe? Tipo, ele tem uma versatilidade que não condiz com o tamanho dele. Então, realmente, ele é alucinante, cara. E precisa ver o pedigree do cara, né? De onde ele vem, com certeza vem da NFL, tá desde de pequeno envolvido com isso, então é uma coisa que não é estranha a ele, sabe? Ele com certeza tem alguma pressão para ser o nome da família dele, né? Do pai dele. E mesmo assim você vê que o cara tem mantido consistência, então para ele a NFL, a transição acho que vai ser fácil. E olha, eu botava no título do nosso episódio, hein? Eduardo Terumi Blatt Ohira. Tu quer brigar com isso ou tu vai aceitar ele lá em cima? Não. Para mim são dois absurdos. O primeiro é inadmissível alguém cogitar draftar o Marvin Harrison Jr. na frente do Caleb Williams numa liga Superflex. Eu não consigo concordar com isso, mas de maneira nenhuma, tá? Assim como eu também acho um absurdo não cogitar o Marvin Harrison como o wide receiver 1 da classe. Ele é tudo isso que vocês falaram, ele é excelente, ele é acima da média. Eu gosto quando o Bayer fala um dos melhores wide receivers da história do college. Assina embaixo de tudo isso. Só que, para mim, ele está abaixo do Caleb Williams, sem sombra de dúvidas. Como eu já percebi que eu perdi a discussão, né? Que eu não vou conseguir deixar ele aqui junto com o Jayden Daniels, que para mim, numa liga Superflex, eu cogito draftar o Jayden Daniels na frente do Marvin Harrison também. Eu cogito isso. Então, assim, como eu já perdi essa discussão, o máximo que eu vou aceitar é botar ele aqui, beleza? Mas do lado direito. Quem fica na frente é o Caleb Williams. Se todo mundo concordar nessa, eu fecho assim. Eu acho que essa acaba sendo uma discussão, essa questão da Liga Superflex é uma coisa meio que nem prêmio de MVP, né? Então, assim, o que é que um wide receiver precisa fazer para ganhar um MVP de um quarterback, né? Porque essa é a discussão. Tá? Não precisa nem ser o prêmio de MVP necessariamente, né? O prêmio de Offensive Player of the Year, ou Offensive Rookie of the Year. Para pensar que ano passado, o CJ Stroud fez uma grande campanha, foi fantástico. Ele não bateu estatisticamente nenhum recorde de quarterback calouro. O Puka Nacua, que foi draftado na 5ª rodada, bateu um monte de recorde de wide receiver calouro. E ainda assim, o Offensive Rookie of the Year foi o CJ Stroud. Então, acho que essa é a situação aqui. Não existe como... Eu entendo que o Marvin Harrison talvez... pensa, sei lá, em 15 anos ou em 10 anos, ele pode te dar mais valor lá no 10 anos, mas, cara, mesmo numa Liga Dynasty, quando você vai draftar, tu vai draftar pensando em 2, 3, 4 anos. E aí, cara, o Caleb Williams não vai deixar de ser titular nos primeiros 3 anos de carreira dele, e o potencial dele é altíssimo. Mas eu acho que a longo prazo, o quarterback, para mim, tem mais valor ainda do que o wide receiver, se for deixar essa comparação. Aí... Por isso que pra mim tem mais valor ainda que ele. Tu troca o Trevor Lawrence de mano pelo Justin Jefferson hoje? Não, mas calma aí. A comparação, tu estás botando. Quantos quarterbacks estão na frente de Justin Jefferson hoje? Exatamente, mas a discussão é que talvez o Marvin Harrison seja um desses caras. Tudo bem, mas eu tô dizendo que o Caleb Williams vai lá pra cima também.
Esse é o ponto. Eu não tô desmerecendo o Marvin Harrison. Eu não acho que ele é o wide receiver 1, mas ele vai estar ali, sei lá, ele é top 5, Seria 6. ruim o Caleb Williams se tornar um Trevor Lawrence? O Trevor Lawrence hoje é o quê? Não, pra mim, acho que ele tem mais potencial que o Trevor Lawrence. Tudo bem, mas... Ok, seria ruim, seria abaixo da expectativa. Seria ruim o Marvin Harrison se tornar um Higgins? Como é que é? Seria ruim o Marvin Harrison se tornar um Michael Pittman? Seria horrível, ninguém tá esperando isso. Seria horroroso? Não, mas eu quero dizer que assim, ó, vocês estão partindo que ele é o melhor da classe, que ele já virou o wide receiver 1 e que nada pode dar errado na vida dele, sendo que ele não pisou na NFL ainda. Os mesmos esse argumento quarterback vale para todos os jogadores. Até deixa eu te fazer uma passado, pergunta. O Jason McNigba era o pica das galáxias. Hoje ele é o wide receiver 30. Não tem como comparar, né, Ohira? Não, calma aí. Calma, Ohira. Calma. Mas, Ohira, a minha pergunta é, o que tu acha que... Antes de me criticar, deixa eu só deixar bem claro, bem claro. Como é que ele aperta o microfone do Ohira aqui? Pra mim, ele é muito pica. Ele é o concordo contigo, Bayer, é o melhor wide receiver de college, eu não tô discutindo as obscenidades, pô. Não tem como editar isso aqui ao vivo. Não estou discutindo a qualidade do atleta. Pra mim, ele é o melhor wide receiver do college dos últimos 10 anos, sei lá, nem vou voltar, nem sei te dizer de quando. O único ponto que eu estou dizendo é que o Caleb Williams também é um dos melhores prospectos de quarterback, só isso, ele deu azar de estar junto com o Caleb Williams, que além de tudo vai ser draftado numa boa situação. Esse é só o meu ponto. Não, e foi o que eu falei, eu tô defendendo o teu ponto de que não existe discussão de uma liga superflex que tem que pegar o Caleb Williams na 1-0-1, agora, daí a colocar o Jaden Daniels na frente do Marvin Harrison, aí já começa a me dar um ruim. É que os pontos que eu queria colocar, o Ian, vai me entender, é que duas situações. Para mim, sem dúvida, o Marvin Harrison Jr. é um prospecto melhor do que o Ja'Marr Chase, o Sid Lamb e o Justin Jefferson. E o Caleb Williams é um prospecto muito inferior, ele não é nem um pouco, muito inferior ao Trevor Lawrence, na minha ótica. O Trevor Lawrence ele foi campeão do college como calouro, como freshman. Olha as 3 temporadas do Trevor Lawrence, né? O cara ganhou Heisman, sempre teve como finalista de Heisman uns 3 anos. Então, assim, para mim, incomparável. O Caleb Williams, o time dele nunca chegou numa semifinal de college, né? Inclusive, esse ano ele não ganhou de nenhum time com recorde positivo, bicho, num ano. Mas a defesa então, assim, dele tá horrorosa também, né? Tá? Tem um pouco do bem, bicho, mas o um cara tava também... jogando... Mas o outro tá jogando com um bando de gente que tá na semana que vem vai ser vendedor de pneu na Amazon. Ótimo, bicho. Mas olha onde é que tá o Trevor Lawrence hoje num ranking de Dynasty e olha onde é que tá o Ja'Marr Chase. E eu tô falando que o Marvin Harrison é um prospecto melhor que o Ja'Marr Chase e o Caleb Williams é um prospecto pior que o Trevor Lawrence. Mas que eu acho que só você acha que ele é um prospecto pior que o Trevor Lawrence. O resto todo mundo acha ele melhor. Será? Eu acho que sim. Eu acho que a discussão vamos fazer uma enquete Williams, na verdade, ele é um prospecto melhor que o CJ Stroud? Ele é um prospecto do nível, talvez um pouco melhor que o CJ Stroud, mas não se compara com o Trevor Lawrence. E hoje o CJ Stroud ele está sendo draftado como quarterback o quê? Num startup. Não tô falando Ohira, é que tu estás usando a exceção como regra, tá? Para cada... O CJ Stroud, cara, é um dos melhores quarterbacks calouros da história da NFL, bicho. Aí vamos falar agora de vários, vamos falar de Kyler Murray, vamos falar de Baker Mayfield, vamos falar de vários outros, né, que tu tá usando aí. Olha o Bryce Young, cara. Minha gente, olha só, a gente já tem 53 minutos de episódio e a gente ainda não chegou no fim dos wide receivers. Tá, parei. Claramente nós vamos ter que dividir esse episódio em 2, mas vamos terminar os wide receivers pelo menos. E aí, vamos colocar os outros 3 no tier ali. Boa. Malik Neighbors e Romeo Dunze. Tem gap? Tem gap. Para mim, entre os wide receivers seria Tier 1, Marvin Harrison isolado, Tier 2, Malik Neighbors isolado, Tier 3, Romeo Dunze, tá? Se a gente estabelecer só os wide receivers. Eu vou brigar. Para mim, Malik Neighbors e Romeo Dunze estão no mesmo tier, por quais são qualidades diferentes, e eu tranquilamente consigo ver alguém draftando um na frente do outro na frente do um. Inclusive, tá começando a ter uma hype na NFL em relação ao Romeo Dunze, né? Ian, tu disse que só viu o Neighbors, né? É o teu perfil de
Não é bem o teu perfil de wide receiver, o Malik Nabers, né? Mas qual que é? Não, mas ele até é, cara, porque assim, ó, ele é muito explosivo, cara. O lance que eu tava esperando o Bayer falar, ele falou bem no final da descrição, que eu tava esperando, se ele não falar isso, eu vou ter que falar. É mudança de direção, é alucinante. Ele muda de direção com uma facilidade e ele não perde a passada, é uma coisa muito... chega a ser estranho. E eu gosto da comparação com o Devonta Smith, só que assim, o Devonta Smith ele é refinado nas rotas. O Malik Nabers é explosivo, sabe? Se ele precisar trocar de direção, porque ele percebeu uma coisa diferente, ele troca como se fosse a rota natural, sabe? Ele não tem que ficar dando passos para anteceder que daqui a pouco ele vai frear. Ele freia, acelera como se tivesse pensado naquilo muito antes de acontecer, sabe? Então, e aí tu quer colocar eu vi só você diz entre o Marvin Harrison e ele? E o Malik Nabers e o Romeo Dunze. Sim. Hoje, o Romeo Dunze, ele é muito legal, porque ele é um technician, né? Realmente, o 50-50 dele é impressionante, o cara tem... Mas eu consigo... não consigo, né? Sempre tem um caminho para o fracasso, né? Mas o Malik Nabers, ele vai arranjar um time, ele vai prosperar, cara. Ele vai tomar o espaço dele na primeira temporada. Não tem essa de, o cara era bom no slot, e aí, mas só tem outro cara. Não. A posição dele, seja qual for o time na NFL, ele vai tomar conta rápido. O Romeo Dunze vai depender. Coitado do Quentin Johnson. Coitado do Quentin Johnson. Eu acho que se ele for pro Chargers, eu lamento, né? Mas ele vai detonar ali. Edu, tu quer tiers separados ou tu briga para ser tiers? Antes de eu chegar nesses dois, acho que o Bayer concorda comigo, posso botar esse cidadão aqui assim? Para baixo. Sim. Tá? Para baixo. O último, lá embaixo. No 4. Vou deixar aqui, depois a gente baixa ele um pouquinho mais, tá? Só para deixar bem claro que esses três caras que a gente está discutindo, eles seriam o wide receiver 1 em outras classes, eles são acima da média, novamente, porque eu vou começar a falar mal, vai ser que nem o Marvin Harrison, vão falar que eu tô falando mal do cara. Então os três são muito bons, tá? Os três são muito bons, e eu concordo com o Mário e com o Ian, para mim eles estão em tiers separados. E para mim a grande dúvida não é nem... Não, tu concorda comigo e com o Ian, e o Mário que é host, não tem direito a voto, discorda. Quem disse que não tem direito? Tem que encerrar o episódio antes, querido. Tá, desculpa, eu discordo do Mário, perdão, esqueci. O Mário falou uma asneira tão grande que eu esqueci, perdão. Tô aqui te ajudando a defender o Caleb Williams, perdão. Ele clubístico pela ideia de que o Odunze vai ser draftado por Chicago. Tu não fala de clubismo, tu tá chegando o Caleb Williams porque foi draftado por Chicago, pai. Então assim, não dá. Então assim, cara, vocês dois têm que ser realista, bicho. Vamos ver. Tá, agora pra mim o grande problema não é... entre os wide receiver. E agora que a gente bota eles no grupo dos quarterback, quando eu jogar para a esquerda aqui, o que a gente faz? Eu acho que tá bem posicionado. Eu colocaria ao lado do Jaden e o Romeo Dunze do lado do meio do Jay McCarthy. Acho que tá bacana. Eu concordo 100%. É porque eu achei que alguém ia brigar querendo botar o Dunze para cima. Para mim, o Dunze tá junto com os outros dois quarterbacks. A minha única discussão aqui, então, assim, porque estamos falando aqui de um tier, quando a gente coloca nesse tier com os quarterbacks onde eles estão, uma liga super flex, como a gente discutiu. A ideia de um tier é dizer que qualquer pick dentro daquele tier estaria de bom tamanho. É isso mesmo. Vocês estariam tranquilos em draftar o Malik Nabers à frente do Jaden Daniels? Eu draftaria o Jaden Daniels, mas se alguém draftar o Malik Nabers na 1.3, eu não consigo criticar. Tu acha tranquilo? Então tá, essa que é a única discussão que eu criticaria se alguém draftasse o Dunze na frente do Jaden Daniels. Tudo bem, então tá. Vocês dois ali embaixo estão tranquilos em relação a isso. A ideia é de sair um segundo wide receiver antes do segundo quarterback, numa liga superflex. Eu estaria tranquilo de sair o segundo wide receiver antes do primeiro quarterback. Não. Só por essa fala dele, ele perdeu meu voto. Eu vou baixar todo mundo. Não. Virou putaria com os quarterbacks. Não posso? Aqui. Pode. Mudei de opinião. Não, assim, ó, uma coisa que o Ohira peca muito é em vencer, né? E nas nossas ligas, os caras que têm wide receivers vencem e os que têm QBs não vencem. Aliás, de todas as ligas, né? O Ohira, peraí. História de décadas de liga, ele nunca ganhou um jogo de playoff. Ele tá falando com títulos aqui.
Com propriedade. Vamos dar sequência falando dos outros grupo, pelo amor de 4. Deus. Não, ficou assim, ó. Ficou assim, ninguém argumentou, ficou assim. Dos outros 4 quarterbacks, a gente Não, vamos dos 4 sobe o Malik wide Neighbors. receivers, vamos dar sequência. Oi. E o próximo que a gente tem para falar é um dos 2 wide receivers de Texas, né? É o Adonai Mitchell. Bayer, tua impressão desse cara? Vamos lá, vamos falar do Adonai Mitchell. Eu acho que toda a hype do Adonai Mitchell é pelos traços físicos, né? E se eu for falar uma palavra para Adonai Mitchell, é traços, né? Ele é um cara... A 3x4 dele tá mais bonita mesmo, porque a do Malik Neighbors, nossa, eu cheguei a dar um Google para ver a cara dele de novo para não derrubar um tiro, né? Porque a foto que o Hiller escolheu foi sacanagem. Ele é um cara, um atleta absurdo, né? Como a marca dessa classe, né? Vocês vão ver a quantidade de wide receiver. Todos que a gente está conversando aqui tem RAS acima de 9, todos, né? Então, uma classe de super atletas, acho que é uma marca do próprio college, né? Da evolução do college. Mas o Adonai é um atleta muito rápido, é versátil, tem boas rotas, tá? Ele consegue consertar as rotas em movimento e ajustar para recepcionar de uma forma bem interessante, né? Bem invisível, né? Ele tem muitas recepções acrobáticas, né? Esteticamente, assim, é um jogador legal de se enxergar. Mas só teve um ano de produção, né? Mesmo nesse ano de produção, ele ficou claramente como wide receiver 2, né? Como wide receiver com menor foco, ponto focal no ataque de Texas do que o Worthy, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Então, eu não consigo ver consistência dele, produção de college, para a gente estar colocando ele nos tiers acima, né? Então, ele tem os traços, tá? Eu acho que é um jogador que alguma franquia pode ver nele, traços interessantes, ele é um cara muito talentoso, mas ainda falta produção, falta consistência, razão pela qual eu coloco ele um pouco mais abaixo aí. Para mim, ele está no mesmo tier do Brian Thomas Jr., tá? Acho que eles são jogadores diferentes, mas acho que as críticas são parecidas, apesar de eu gostar muito mais do talento do Adonai do que do Brian Thomas, mas as críticas são parecidas, pouca consistência e pouca produção de uma forma geral. Ele é um cara para ser desenvolvido, sem dúvida nenhuma, né? Não é um cara que vai chegar pronto para jogar. E, dando sequência, vamos falar do nosso menino da Georgia Bulldogs, Ladd McConkey, que outro cara que vem criando uma hype nesse momento, mas ele é um cara menor, mais leve, esse sim, um cara que talvez na NFL tem um risco desse bicho virar um gadget player, assim, né? Mas e aí, Bayer, qual que é a tua impressão desse? Cara, o Ladd McConkey é um jogador de Madden, cara. E ele é tão absurdo nos traços de agilidade dele, de correr rota, de jogo de pés, né, de abrir separação na primeira, na segunda jarda, é tão absurdo que ele é o único cara desse grupo que aceitou testar agilidade no combine. Tá? Vocês vão perceber, depois dê uma pesquisada, cada vez mais jogadores estão correndo de testar agilidade no combine, que é shuttle e trick-on, porque isso normalmente é o que joga o RAS para baixo da galera. Porque, amiguinho, correr 40 jardas e dar pulinho, né, e traço físico, é uma coisa, né? Shuttle e trick-on são as duas provas mais difíceis, mais desafiadoras dentro do combine, e ele simplesmente teve 9.5 e 9.4, atleta, acho que ele ficou top 5 da história em testes de agilidade. E você vê isso no tape, cara, é absurdo. Desde os drills que ele fez no Senior Bowl, se vocês acompanharam, né? Mas o jogo de pés dele, a arrancada dele, ele abria um caminhão de distância aí, maltratou os cornerbacks, foi o melhor jogador ofensivo do Senior Bowl, com sobra, na minha opinião. Não sei se vocês chegaram a assistir o Senior Bowl, mas o guri destruiu, né? Então, se você for falar em rotas polidas, rotas limpas, né, como technician, né, e agilidade, cara, esse cara é o cara da classe. O que atrapalhou ele? A lesão no terceiro ano, no último ano, né? Se não fosse a lesão dele esse ano, né, ele poderia ter feito números maiores. Lógico que a gente tinha um ataque de Georgia, um college, né, uma escola muito voltada para a defesa, né, uma escola defensiva, não tinha também um grande quarterback para o alimentar, e tinha o Brock Bowers, né, que acabava muito focado aí, especialmente na red zone, na end zone, ele acabava sendo o ponto focal, né, mas eu vejo o Ladd McConkey assim como um jogador com traços únicos, tá,
A minha comparação com ele, o jogador que mais me parece, assim, é o Garrett Wilson, me lembra bastante, tá? Mas ele é ainda mais jogador de videogame que o Garrett Wilson, né? Então, é muito ágil, muito rápido e não de velocidade final, né? Ele não é aquele cara que vai ter aquela velocidade, tanto que ele correu 4.41, né? Mas ele é um cara que nas 2, 3 primeiras jardas aí com o jogo de pés dele, ele vai abrir separação muito facilmente, um cara que vai jogar mais no slot e pode ser aí um cara super QB friendly aí, que vai ser um cara que vai ter muitas recepções onde cair. O próximo o wide receiver que a gente vai falar vai ser o colega do Adonai Mitchell, que é o Xavier Worthy, que bateu o recorde de velocidade do tiro de 40 jardas do Combine. Mas falando do Combine, acho que um dos testes que as pessoas menos valorizam, que tem mais importância no wide receiver, na verdade, é o Gauntlet, né? É o teste que, na verdade, você vê a velocidade de jogo associada à segurança de mãos. E nisso o Ladd McConkey também foi muito bem, com outros wide receivers já consagrados na liga dos últimos 3, 4 anos. Era ali que você viu o diferencial dele, né? Mas e aí, Baio, Xavier Worthy é mais do que um John Ross ou não? É mais. A minha comparação com ele é Henry Ruggs Jr., né? O jogador mais parecido que eu vi aí. Tomara que sem as habilidades de campo, né? Dentro de campo. De manejo de veículo automotor, né? Mas o jogador muito lembra bastante o Henry Ruggs, porque é muito veloz e muito leve, né? O que depõe contra o Xavier Worthy e a razão pela qual ele não vai ser uma escolha top 10, top 15, são os atributos físicos dele, né? Ele realmente é muito leve, né? Um cara de 160 libras, 78 quilos. Isso vai dificultar um pouco a transição dele. E em que pese ele ter uma árvore de rotas interessante em Texas, né? Produtividade absurda, tá, gente? Ele teve já no primeiro ano, como tá na tela aí, 62 recepções. Isso é número elite, cara. Em ano final, em senior year. E ele teve isso como calouro já. Então, os números de produtividade dele são realmente muito expressivos, né? Tanto em recepções, jardas, o jogador que produziu muito no college, mas eu acho que ele vai ser usado como deep threat, né? Em virtude do tamanho dele, ele vai ter uma dificuldade de ser um jogador mais versátil pelos traços físicos. E ele é um home run guy, também muito usado em retorno, tá? Um retornador excelente, mas o Xavier Worthy e para mim, não dá para comparar o Xavier Worthy com o Adonai Mitchell, tá? Acho que eles estão em tiros diferentes, né? Então, dentro de Texas, né? Os dois são de Texas. Pode influenciar, né? O Eddie Mitchell tem uma hype para sair na primeira rodada aí, então acho que isso pode pesar bastante. O Xavier Worthy também. Bom, enfim, em 2 semanas a gente vai ter essa resposta. E finalizando os wide receivers, a gente vai falar do Troy Franklin, que era o wide receiver 1 do menino Bo Nix, né, lá em Oregon. Vai a tua impressão desse garoto? Não, o Troy é o meu favorito nesse grupo, né? Para mim, o Troy é o wide receiver 4 da classe. Acho que ele é um cara que está abaixo do radar, né? Menos hype, mas deles todos, ele é o mais completo. Ele é um cara que vamos lá, ele não é tão liso quanto o Malik Neighbors, mas ele consegue ter essa versatilidade de ser usado da mesma forma como o Malik Neighbors. Ele foi o grande alvo do Bo Nix, né? Em 2 temporadas incríveis do Bo Nix em Oregon, esse cara foi a grande válvula de escape, né? Um cara que faz de tudo, tem uma árvore de rota super completa, né? Um cara com bons traços físicos também. Tô falando de RAS aqui, também de 9.33, um cara 6'2", né, 1,91 de altura, e ele não parece o tamanho que ele tem, tá? Quando você vê ele correndo rotas, ele é super liso, ele é super suave nas rotas que ele corre, ele é um cara que conserta bem rotas também, ajusta bem o corpo para recepção, ele é um wide receiver muito completo, tá? Ele me lembra, no college, tá? Ou sadio, ele me lembra um pouquinho o Jerry Jeudy, para mim é a maior comparação que eu fiz, né? Um jogador muito completo, rotas polidas. Espero que ele tenha um futuro melhor, né? Mas em college, tá, gente? Jerry Jeudy em Alabama foi um baita recebedor. E o Troy Franklin, na minha opinião, é um cara que está recebendo uma atenção menor do que a devida. Para mim, ele é um cara de round 1, de primeira, talento de primeira rodada, para mim, sem dúvida nenhuma. Eu gostei da distância entre os olhos dele, né? Deve ter uma visão periférica ótima, né? Se tu parar para ver.
Olha só. E São só um palmo pra entre gente cada olho. encerrar a discussão dos recebedores que a gente listou para debater aqui, a gente tem que falar do Tyrande 1, que talvez se fosse um wide receiver, fosse o wide receiver 4 da classe aí, que é o Brock Bowers, né? Jogando em Georgia, ele fez muito estrago nos anos de título aí. E aí, vai, esse menino, depois do sucesso do Sam Laporta, porque a gente sempre tinha criado toda aquela hype de que Tyrande calouro não desempenha, mas eu acho que o sucesso do Sam Laporta esse ano mudou um pouquinho esse conceito, e aí talvez isso seja mais um motivo para se hypar o Brock Bowers ainda mais nos drafts de fantasy, né? Ele talvez chegue aí com uma vibe não só de ser um Tyrande 1, no sentido de um dos 12 melhores, mas talvez um Tyrande dentro do top 6 ali, um cara que pode fazer diferencial. Qual que é a tua impressão dele aí? Eu acho que o Brock Bowers para Tyrande é o que o Marvin Harrison Jr. é para wide receiver. Melhor prospecto de Tyrande que eu já vi. Né? Acho que até o Brock Bowers seria o Kyle Pitts, né? Mas a diferença é que o Kyle Pitts ele tem os traços físicos, né? A envergadura do Kyle Pitts é absurdo. O Brock Bowers, ele agarra tudo que vem na direção dele, ele corre rotas, ele bloqueia, ou seja, ele é muito, muito, muito completo, né? Ele foi o grande ponto focal do ataque de Georgia, né? Eu acho que a única discussão, né, rapazes, para a gente encaixar o Brock Bowers é a questão do valor posicional. Se a gente estivesse falando numa liga Tyrande Premium, cara, dava pra gente jogar ele muito para cima, né? Mas o Brock Bowers é um jogador completamente único. Acho que ele é o único cara que você pode falar aí, ó, ele tem condição de vir e ser o novo Travis Kelce, né? Então, eu não tenho o que falar, assim, o Brock Bowers é um prospecto. E tá muito acima, né? A gente nem vai falar dos outros Tyrands, vai? A gente não vai falar do Ben Sinnott, do Jatavion Sanders, porque é um pecado, cara. É um pecado. Eu tô curioso para saber onde é que o Brock Bowers vai entrar no tier list misturando com os outros atletas. Eu tô curioso para isso. Então já bota aí, vamos fazer isso. Vamos falar dos outros 4 wide receivers antes aí. Lembrando aí, falou de Ed Mitchell, Xavier Worthy, Led McConkey e Troy Franklin. Como é que tu bota esses 4 caras aí nesses tiers aí? Todo mundo ali, alguém chega no tier 3, fica todo mundo no tier 4, vamos descer o Brian Thomas. O que nós vamos fazer com essa turma? Eu boto o Troy eu botaria o Troy Franklin no tier 3, mas eu assumo que eu sou mais apaixonado pelo prospecto do que a maioria. Então eu acho que o consenso vai ser o tier 4, né? Eu acredito. Calma aí, só uma dúvida. Tu coloca o Troy Franklin no tier do Romeo Dunze? Do Romeo Dunze, sim. Eu acho que ele tá mais próximo do Romeo Dunze do que dos outros 3. Não consigo, de jeito nenhum. Mas eu sei que talvez o mais correto seria criar mais um tier, entendeu? Não é correto, que ele tá acima do LED, tá acima do LED McConkey. É para ser difícil, Bayer, é para ser duro mesmo. Mas eu concordo que o Troy Franklin é meu primeiro após o resto da turma. Mas realmente no tier do Odunze... Mas depois... Não, mas depois. Realmente para mim tem um corte bem forte ali entre os 3 primeiros e o resto. Joga o Brian Thomas para baixo, o Hira. Daí, assim, eu acho que dá para colocar o Troy Franklin, o Led McConkey e o Xavier Worthy na mesma, e o resto eu jogaria para baixo. E o Adonai e o Brian Thomas no tier 5. Isso aí. É a minha visão também, Ian. Estamos na mesma página. Eu não prestei atenção, então vou falar o que eu acho, tá? O Brian Thomas, talvez, eu não tenho tanta... Eu poderia jogar ele, talvez entrar nesse grupo, é uma questão um pouquinho mais de analisar, mas, de novo, eu não fui tão a fundo ainda em wide receiver. É que o Xavier Worthy, eu achei ele muito bom, ele é leve, sim, mas esses caras, eles adaptam o peso. Fazendo um parênteses bem rápido, quando o Devon A-Chain é o running back, ele ia entrar na NFL, os caras, mas ele tem 180 pounds. Eu falei, cara, esse cara vai ganhar peso. Ele era atleta de tracking, sabe? Eles vão adaptar. Mas esse cara tem 160 pounds. Não, eu digo que ele vai se adaptar mais ali. E assim, a gente tem o Devonta Smith, não que seja o mesmo prospecto, mas tem caras que vão andar mais underneath ali. O Xavier Worthy, eu tenho que entender, ele vai ser Henry Ruggs, ele vai sumir, né? Ele não quer contested, ele quer ganhar do cara, queimar o cara logo. Dá pra ver um caminho dele decente na NFL, sim. Não, eu acho que o Xavier Worthy tá nesse tier, não tá mais acima, exatamente por isso, senão ele estaria mais acima, na minha opinião. Mas eu concordo, Ian, tamo junto, tá? No tier 4, Troy, Xavier e Led McConkey, e no tier 5, o Brian Thomas e o Adonai Mitchell.
Ah, vocês concordam com isso que eu botei na tela, é isso? Isso, a gente concorda plenamente. É que eu não prestei atenção, né? Eu tava mexendo aqui e me perdi. Perfeito. Então, a gente tá de acordo com isso. Tá, eu vou fazer uma mudança só. Pera aí, só uma mudança só, porque eu preciso fazer uma ajustinha aqui pra ficar... Porque eu tô mexendo, né? Então aqui, a gente vai pegar esse cara aqui, ó. Vai mexer aqui, vai pegar esse cara aqui, ó. Vai trazer ele um pouquinho pra cá e vai botar esse cara aqui, ó. Porque eles estão juntos, mas ele tá na frente, entende? Eu acho que o Xavier tá na frente. Eu acho. E aí, como eu que tô mexendo, eu que mando. Então fica assim. Tá. Ô, Edu, e quando é que foi que tu parou de analisar o wide receiver? Como é que ou é? tu ainda tá vendo filme, ainda tá lendo, ou tu já deu uma estagnada nos wide receiver? Não, já deu uma estagnada. É que assim, desses que a gente tá na tela, tem 2 caras que eu tenho muito medo. Eu acho que tem 2 caras que podem ser muito bom, mas muito ruim, que é os 2 que estão no Tier 5. E tem um outro cara que não tá nesse grupo, que eu botaria nesse bolo aí. Mas daí isso deixa pro fim do episódio. Que é o Roman, é o Roman ou Hira? É. Eu também colocaria. Eu só vou te perguntar isso, porque quando a gente fez um arquivinho no Excel e pediu para listar os 5 primeiros, na tua lista aqui, querido, o 4 era o Brian Thomas. Então, aí vamos lá. O Brian Thomas, ele vem das minhas análises iniciais de amor pelo Jayden Daniels. Entendi. Então, assim, eu fui ver o Jayden Daniels e eu vi esse maluco correndo, pegando bola, mas daí eu percebi que ele só faz isso, né? É o wide receiver do Ian. O Ian gosta desses caras. Dos Brian Thomas, dos Adonai Mitchell. Correr e pegar a bola. Por que jogou pra cima de mim, pô? Eu que joguei o cara no Tier 5. Porque o teu estilo de atleta, Ian. O teu estilo é o Dunzi, o Adonai. Meu estilo é o que me sobra, porque eu tenho pouca pique, eu tenho que pegar esses caras, pô. É fácil. O Hirai, eu draftei a 1.2, sim, tu tinha 1.2. Claro, quando tem pique, tu pega o Quinton Johnson, né? Por isso. Olha lá. Pessoal, eu acho que a gente vai... tem que acrescentar o Brock Bowers aí nessa lista, né? Boa. Sim. Eu botava ele aí mesmo, cara. Eu também. Eu acho que Já Bowers, botei. sim. Nessa Eu vou ordem discordar, eu botaria no Tier 4 pelo valor posicional. Eu não pegaria, acho que eu não pensaria em draftar o Brock Bowers antes de nenhum desses. Mas só pelo valor posicional. Se fosse Tyrande Premium, eu colocaria mais assim. 3 contra 1, deixamos o Brock Bowers aqui. Deixando 3 aí. Pessoal, a gente vai encerrar o episódio por aqui, porque já tá bem longo, a gente não teve a oportunidade de entrar no running backs, vai ficar para semana que vem. Não, pior que são quase 10 horas, é verdade. Exatamente. E teria algum outro wide receiver, ou tight end, ou quarterback que vocês acham que valeria a pena discutir? Eu sei que o menino... Deixa eu ver minha lista. O Keon Coleman, esse é a cara do Ian. Cara do Ian. Eu vou deixar os caras do Ian aqui, um lado do outro aqui, ó. Os Ianzinho. Vamos dar o nome aqui. Pera aí que vamos dar o nome do Tier. Tier Ian vai chamar. O que, pô? O meu cara é o A.J. Brown, por exemplo. Não consigo mudar o nome, cara. Sim, é o mesmo estilo. Deixa eu ver, sim. Deixa eu ver aqui os wide receivers, só a lista aqui. Sabe que é um cara que faz um sketch bizarro e vai ser draftado para essa função por algum time ali, provavelmente round 2 ou 3, mas vai ser um pick de day 2. Tu tá sacaneando todo o layout da coisa aqui. Gente, vamos encerrar o episódio, porque a brincadeira tá... Eu que tô gravando. Tá ficando... Não, eu não vou chegar enquanto eu não botar o IE aqui. Tá bom. Tá, bota aí. Meu Deus do céu. Não, tá, e pessoal, com os running backs da amanhã dá para continuar, né? Amanhã, né? No próximo episódio, a gente pode continuar com já montadinho, né? Só encaixar os caras ali. Né? Com certeza. Ian, tuas últimas palavras aí? O quê? Da história do podcast? Dá boa noite para as pessoas e tal. Costuma ser educado. Tá. Eu não falei dos meus running backs. Eu deixo minhas palavras para outro dia. Todos que forem menor de 1,60, 1,70 de altura, tu bota no Tierian também, Ohira, que é os running backs aí minúsculos. Não, senhor. Foi só porque no último draft eu fui para essa direção, mas normalmente eu gosto dos caras mais... Você vê 2 caras que eu já vou adiantar, que eu gostei bastante desse draft, é o Audric Estime e o Braylon Island, são 2 cavalos. Os caras são gigantes.
São 2 bois, na verdade. 2 bois, cara. Assim, ó, eu recomendo, bota aí quando terminar, bota os highlights do Object Estimate, a coisa mais engraçada que tem. Ele faz uma coisa só, mas ele faz bem. Ele dá uma chacoalhada e corre, cara. E vai reto, passada larga. E vai passando por cima da galera. A minha cota de A.J. Dillon já acabou, já aí. Tô fora, velho. Minha cota de A.J. Dillon já venceu. Não, mas ele é diferente, cara. Ele é passadas largas. O A.J. Dillon é meio que, sei lá, ele tentava arrancar o chão, né? Ele não tentava ir para frente, ele tentava empurrar a terra para trás. O Austin May é o galopador, cara. O bicho é divertido. Gente, vamos bater as palavras de boa noite aí pro pessoal, por favor. Valeu, gurizada. Espero que não tenha sido muito nerd demais esse episódio, né, cara? Mas espero que possa ajudar você. E discordo, viu? Estudar prospectos ajuda. Você não pode ficar muito preso a isso, mas estudar prospectos ajuda com certeza no draft. Edu, tuas palavras. Eu não estava prestando atenção, que eu estava finalizando aqui. Então dá boa noite para as pessoas, por favor. Tá bom assim? Tá bom. Faltou o Jalen Reagor. Mas... Tá, agora não dá para arrumar. Deixa eu ir pro slide de finalização aqui, cara. Pô, tira o coitado do Roman. O Roman já tá aí. Bota os títulos agora aí, ô Linguarudo. Pessoal, uma boa noite para todo mundo. Vocês viram que no final aqui a gente acabou fazendo uma graça interna, uma piada interna. A gente pega muito no pé uns dos outros aqui, que é isso que na verdade torna o episódio mais divertido para vocês que estão ouvindo, para a gente também. Mas vocês viram que a gente faz uma questão de... funciona mais ou menos assim, a gente faz um bullying com o Ian, porque a gente tem inveja do fato dele ter ganho títulos nas 2 ligas Dynasty que a gente tem. Bota o plural, sempre plural. Eu falei título nas 2 ligas, pô. Isso, em finais, muito finais. Tá. Eu pude ser o mais imparcial nesse episódio, porque eu não tenho pique de primeira rodada em nenhuma liga Dynasty que eu jogo. 4 ligas. A gente sabe que tu foi bem imparcial nesse episódio, como tu sempre quando fala de qualquer jogador relacionado a Chicago, né, Edu? Eu acho que esse é um outro detalhe aqui do nosso podcast. A gente tem um membro torcedor do Green Bay Packers, outro membro torcedor do Chicago Bears, então aí, um sempre tenta dar uma desvalorizada aí no que vai acontecer com o outro time, né? E Edu é o Edu, né, cara? O Edu a gente não tem muito que falar, a gente tem dó dele, ele é um café com leite, então a gente pega mais leve com ele. Só para encerrar, então, todo mundo já deu boa noite. Na semana que vem a gente então vai terminar aí esse debate dos tier lists aí, acrescentando os running backs, e vamos fazer um mock draft de 2 rodadas aí de um rookie draft super flex, tentando entregar o máximo de conteúdo para vocês aí antes do draft da NFL, que começa no dia 25 de abril. Isso aí, pessoal, boa noite, foi um prazer para a gente estar aqui com vocês, espero que vocês tenham se divertido. Não esqueçam de clicar aqui embaixo para seguir, assinar o canal aí, ativar as notificações e aquela coisa toda. E se você tiver alguma empresa e quiser patrocinar o podcast, a gente está aceitando, tá bom? Um beijo para você. Coisa linda, gurizada. Valeu. Peraí que antes de desligar eu quero fazer um negocinho aqui rápido. Deu. Tchau!